A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. É tão poderoso ver o que o Senhor tem feito nos países perseguidos. Nós estamos crescendo, avançando, e o propósito do Senhor tem se estabelecido. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pela sua graça, que tem a cada domingo nos surpreendido com revelação, com presença de Deus, com graça e com generosidade. Ó Deus, eu oro que nessa noite o Senhor possa abrir os olhos dos nossos corações, para que nós possamos perceber a grande oportunidade que está diante de nós, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero concluir o que eu ministrei nos últimos domingos. Eu compartilhei domingo retrasado, sobre a sabedoria. E domingo passado eu ministrei sobre os conselhos. E hoje eu quero ministrar sobre o chamado de Deus para crescer. E sabe que não é pelo fato de você estar ficando velho que você está amadurecendo. Às vezes pode ser até algo contrário. Eu conheci pessoas, quanto mais velhas se tornavam, mais chato e infantil. E quando você lê o livro de Provérbios, você percebe que cabelos brancos não somente aponta para maturidade, pode apontar para velhice. Você conhece um velho assim, chato, gago? Alguém conhece? Meu avô morreu com 94 anos de idade. E cada ano que se passava, mais complicado ele ficava. Assim, difícil de relacionar, complicado, egoísta. E Deus chamou você para crescer. E sabe quem que vai desfrutar do seu crescimento? Diga assim, eu mesmo. E as pessoas que cercam você. Não sei se vocês conhecem o supermercado Andorinha, ali na Cachoeirinha. E minha mãe fazia compra lá quando ela era bem pequena, aquele mercado. Era numa garagem. E tinha uma garagem que era o Andorinha, e alguns metros voltando tinha um outro supermercado também, que era numa garagem. E eu lembro da minha infância, indo fazer compra no mercado Andorinha, lá não dava sacola, levava na caixa. E muitos anos se passaram, e aquele mercado se tornou um grande mercado. Ali tem um pequeno shopping, me parece que ali no Tucuruvi é do supermercado Andorinha também, se não me engano, o Bergamini. E se você voltar naquela antiga garagem, antes do Andorinha, ainda existe aquele mercadinho que começou junto com o supermercado Andorinha. E se você for lá no período da tarde, as luzes estão apagadas para economizar energia. Alguém já foi num comércio assim, que apaga as luzes durante o dia para economizar? Será que aquela empresa não cresceu, ou o dono daquela empresa não cresceu? E sabe que quando você cresce, tudo ao seu redor cresce. Se você quer receber prosperidade, você precisa prosperar. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. O chamado de Deus para crescer. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim: mas seguindo a verdade em amor. Sabe, é impossível você seguir qualquer coisa da palavra de Deus se não for por uma experiência do amor de Deus. Quando você entende o tanto que você é amado, automaticamente você cresce. Quando você não entende o tanto que você é amado, você tem tantas dificuldades. Sabe quem foi o professor que mais marcou a sua vida? Foi aquele professor em qual você se sentiu amado. Eu fui aprender matemática só na faculdade, os irmãos acreditam? Não matemática, economia. Aula de economia, de estatística, era uma luta grande. E eu fui gostar da matemática, dos números na faculdade. Por quê? Porque aquele professor dava aula com tanto amor que eu decidi crescer no entendimento dele. E quando a Bíblia fala para nós crescemos no amor dele, porque quando você se sente amado por Deus, você cresce. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então existe um confronto apostólico aqui, que nós somos chamados por Deus para crescer em tudo. Diga assim, crescer em tudo. E aí, qual que é a grande questão? Não adianta você querer fazer força para você crescer, que você não consegue. Você consegue envelhecer, agora crescer é outra coisa. Hoje eu fiz aniversário, falei, nossa, estou com 38 anos de idade. Parece que foi ontem que eu me converti. E hoje eu falei, Deus, será que eu cresci ou eu envelheci? Será que o que eu tenho experimentado na minha vida
é aquilo que o Senhor tem para mim reservado nos meus dias. E o apóstolo Paulo, se você for ler as cartas que ele escreveu, você percebe num determinado momento da vida dele um grande divisor de águas. Mas quando que aconteceu isso, pastor? Quando ele entendeu que ele precisava crescer. Sabe quando o seu casamento vai crescer, seu ministério vai crescer, sua vida financeira vai crescer? Quando você entender que chegou o tempo de você deixar as coisas de criança. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então a gente percebe que o crescimento aqui tem a ver com você deixar as coisas de menino. O que impede uma criança de crescer? Como que uma criança vive? Uma criança é egoísta, não é verdade? Uma criança vive em função do prazer. Uma criança, ela só quer comer besteira, porque ela é uma criança. Isso faz parte da vida dela. Mas nós precisamos entender que existem coisas que para você desfrutar, para você conquistar, você vai ter que deixar as coisas de menino. E deixar as coisas de menino é uma decisão. Não sei se você já conheceu alguém que foi filho único. É uma luta. Meu filho tem 9 anos de idade, minha filha tem 4. Então, quando minha filha nasceu, foi uma crise profunda para o meu filho. Por quê? Ele perdeu o reinado. Ele foi o primeiro neto. E aí você vê os conflitos, porque ele vai ter que dividir. Ele vai ter que dividir o quarto, ele vai ter que dividir o chocolate, ele vai ter que abrir mão da vontade dele, ele não é mais o centro das atenções. Isso produz um conflito. Quantas pessoas brigam intensamente com elas mesmas porque ela não quer dividir? É um adulto que vive igual uma criança. Aquele casamento infantil, aquela mentalidade infantil, aquela vida emocional infantil. Por quê? Porque não deixou as coisas de menino. E se você não deixar as coisas de menino, você não consegue cumprir o propósito de Deus. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. E eu lembro na Bahia, eu fui pregar uma vez na Bahia, eu conheci um casal que tinha um filho, um casalzinho de filho também. E o menino não podia dormir no quarto com a irmã, porque queria matar a criança toda madrugada, asfixiada, por quê? Não aceito, acabou com a minha vida essa menina. E eu na Bahia, conversando com um casal, tá um molequinho no pescoço da irmã assim. Aí o pai, para menino. Ele falou, pastor, todo dia quer matar a irmã. Ele falou que ela destruiu a vida dele. Porque agora o Danone tem que dividir, e aquela coisa toda. Então eu aprendi a dividir. Então quando você deixa as coisas de criança, você começa a amadurecer. Eu quero compartilhar com você hoje sobre crescimento. Do que adianta você ter sabedoria e não querer crescer? Quantas pessoas têm tanto potencial, mas não querem crescer? Do que adianta você conhecer muito e não ter disposição de crescer? Não adianta nada. E eu quero compartilhar com você alguns princípios, alguns fatores fundamentais que vai ajudar você a crescer nessa caminhada cristã. Diga para o seu irmão, crescer dói. Nossa, agora eu fiz uma faculdade de medicina, agora vou ser um médico. A faculdade é legal, mas você vai ter que acordar cedo, você vai ter que enfrentar a vida, você vai ter que ser rejeitado, você vai ser desprezado, você vai ter que ler muitos livros. Então não adianta você ter a sabedoria e você não ter a disposição de crescer. Diga para o seu irmão, crescer dói. Crescer dói e dói muito. E eu quero compartilhar com você sobre alguns pontos fundamentais se você quer crescer. Se você quer crescer, você está no lugar certo, no tempo certo, ouvindo a palavra certa. Quais são os meios que Deus usa para você crescer? Eu tenho 38 anos de idade e muitos falam que eu já cresci muito. Eu falo, nossa, não cresci nem 5%. Todos os dias eu vou ter que ter disposição de continuar crescendo. Não sei se vocês já ouviram a história do Cristiano Ronaldo, a história de vida dele é muito bonita, e aí você entende o porquê ele decidiu viver de uma forma, ele tem conquistado muitos títulos de melhor jogador do mundo. Então não adianta você ser bom se você não tiver disposição de você crescer. Não adianta você ter muito talento se você não tem disposição de crescer. E uma das formas que Deus usa para você crescer é o conhecimento. Diga assim, conhecimento. A Bíblia diz que o povo perece porque não tem conhecimento. Então do que adianta você se casar se você não conhece sobre casamento? O que você vai fazer casado? Me conta.
vai ser uma tribulação, uma tragédia. Aí do que adianta você ter filho se você não conhece sobre criação de filho? Aí do que, eu acabei de assumir uma célula, mas você não sabe nem liderar uma célula e não tem disposição de adquirir conhecimento para saber. Então você precisa entender que Deus usa o conhecimento para você crescer, mas a falta do conhecimento vai trazer muitos problemas na sua vida. Às vezes você pode estar vivendo alguns problemas na sua vida por falta de conhecimento. Se você quer crescer, um dos meios que Deus usa é o conhecimento. E você vai ter que ter disposição para conhecer o que você não conhece. Olha que interessante, quando você para de crescer, é porque você parou de conhecer. O que você conheceu essa semana que você não conhecia? Então é isso que vai fazer você crescer mais nessa semana. Se nessa semana que passou você não conheceu nada de diferente, essa semana mesmo eu conheci algumas coisas que eu nunca conheci. Então isso me fez crescer mais em inteligência, em compreensão, em comunhão com Deus, em princípio. E aí qual que é a grande questão? Você pode, Senhor, Deus me transforma. Deus precisa que você adquira conhecimento. A Bíblia fala, pega tudo que você possui e compra conhecimento, porque o conhecimento vai te guardar. A sabedoria vai proteger você. Eu nunca fui o melhor aluno em nenhuma das salas de aula que eu participei. Mas eu sempre estava disposto a conhecer o que nenhum aluno conhecia. As minhas notas nunca foram as melhores. Nem no seminário para ser pastor, na verdade, as minhas notas eram mediana para baixo. Mas eu tinha uma coisa que os outros não tinham. Eu sabia acessar o conhecimento que os outros não conseguiam acessar. Eu consegui ter contato com pastores, eu consegui ler livros por indicação que o pastor nunca vai falar no microfone, então eu fui adquirindo. Então conforme mais conhecimento eu tenho, mais eu cresço. Diga para o seu irmão, você precisa de conhecimento. Há muitos anos atrás, uma mulher foi lá em casa conversar com a minha esposa, ela estava numa crise na vida sexual. Minha esposa falou assim, então você vai fazer assim. Pastora, com 13 anos de casado, ninguém me falou isso. Mas você perguntou, não perguntei. Então, em 13 anos que você não desfruta uma vida plena sexualmente, porque você não conhece o caminho das pedras. Não, pastor, mas eu já faço sexo. Mas tem caminho das pedras que você não conhece, talvez. Tem livros que você precisa ler. E se você não tiver conhecimento, você vai sofrer por besteira. Eu vejo pessoas sofrendo financeiramente, talvez seja uma tribulação na sua vida, mas tem muita coisa que é muita ignorância de falta de conhecimento. Talvez você é um grande empreendedor e você não consegue prosperar, não porque Deus não é bom, porque você não conhece. Não adianta você ser um empreendedor e você não tem conhecimento sobre empreendedorismo, não adianta. Irmãos, eu conheço pessoas que não têm muito potencial, mas têm mais conhecimento do que aquela pessoa que tem potencial. Quem que vai prosperar mais? É o que tem menos potencial, mas tem mais conhecimento. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Quantas pessoas incríveis. Pastor, eu conheço pessoas incríveis e não tem nada na vida. Quantos líderes você conhece que são maravilhosos, não saem do lugar? Mas por quê? Porque eles não conhecem algo que deveriam conhecer. Então, Deus é um Deus de novidade de vida. A Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Quer dizer que todos os dias Deus quer se revelar a você. Deus Ele quer falar com você. Deus quer surpreender a sua vida. Mas você precisa ter a disposição de conhecer a Deus e de prosseguir em conhecer a Deus. Eu adoro andar com o pastor Wilson. Todas as vezes que eu sento para conversar com ele, parece que naquela semana ele conheceu algo que ele não conhecia. Eu falei, meu Deus, quanta sabedoria, quanta graça, quanto conhecimento e quanta instrução. Por quê? Ele todos os dias está buscando algo novo. Você sabe que todos os dias Deus tem um maná novo, mas tem crente que vive com maná velho. Diga para o seu irmão, viva de maná novo. Então o que você não conhece que você deveria conhecer? Por que alguns irmãos crescem mais do que os outros? Não é porque eles são mais espirituais. Está aqui o pastor Rodrigo. Ele tem uma mentalidade assim tão diferente. Eu lembro quando ele chegou na igreja, a maneira que ele pensava era diferente da maneira que os outros irmãos pensavam. Então não adianta você adquirir conhecimento da forma errada. Se você adquirir conhecimento da forma errada, você também vai praticar da forma errada. E o irmão crescendo, avançando continuamente. Por quê? Porque ele sempre está conhecendo. Ele me deu um livro, acho que foi ano passado, retrasado. Eu gostei do presente que ele me deu. O livro é muito grosso, eu não li.
porque eu tenho uma listinha, sabe aquela coisa, você tem muitas pessoas para conversar, tem uma prioridade? Livro é assim também lá em casa, tem uma lista. E falou, pastor, eu pensei em você quando eu vi esse livro. E o nome do livro é assim, Conheça o Seu Porquê. Comece pelo seu porquê. E foi o que ele estava falando aqui no começo aqui. Se você oferta sem entender o porquê, se você casou sem entender o porquê, se você tem filho sem entender o porquê, se você abriu um negócio sem entender o porquê, é contar os dias. Sabe aquela montanha russa? Sobe, sobe, sobe. De repente o negócio ficou sério. O negócio está sério. Aí começa a virar assim, o negócio está sério. Está cheio de pastor frustrado, líder frustrado, empreendedor frustrado e casamento frustrado. Por quê? Ele entrou lá, nossa, está todo mundo aqui, vamos embora. E vai, De repente o negócio ficou sério, não tem como voltar para trás, estou casado já estou liderando, meu Deus, já abri um negócio, já investi meu dinheiro, e agora? Meu Deus, isso que eu faço na minha vida, e agora o negócio é sério, ficou sério, está ficando sério, está ficando sério. Meu Deus, isso aí... Está cheio de gente assim, Deus te ama. Deus te ama. Você é filho amado de Deus. Eu sempre falo para o meu filho, filho, presta atenção, sabe por que eu sou o seu pai? Sabe por que eu sou seu pai? Deus me colocou para te confrontar, para te ensinar, para te explicar, para te proteger. São pilares de uma construção. E ele fala, filho, eu quero desafiar você a me perguntar dos porquês em qual sou o seu pai. Então ele começa a ler a Bíblia, pai, por que Moisés era assim? Eu vou explicar para ele. Então eu vou explicando, eu vou o quê? Ele tem que entender o porquê que eu sou pai dele. Ele também tem que ter o conhecimento do porquê que eu sou o pai dele. Senão ele não vai desfrutar da minha pessoa como pai. Quantos filhos não desfrutam dos seus pais, porque o filho não sabe o porquê que o pai tem o pai, e o pai também não sabe porquê que ele é pai. Irmãos, é tão bom andar com pessoas que têm convicção, que têm conteúdo, que têm consistência. Se você sentar, tudo tem um porquê. Diga para o seu irmão, comece com o porquê. Então, esse é um meio que Deus usa. Conhecimento. O povo perece por falta de... Quanto você pagaria por um conhecimento que ninguém tem? Deus fala assim, Noé, vai ter um dilúvio e todos vão morrer. Mas, e aí? Eu preciso de um conhecimento, de uma instrução aqui, senão o povo vai morrer, eu vou morrer junto também. Então você recebeu uma palavra de Deus. E eu te pergunto, cadê o conhecimento, a instrução para construir a palavra que Deus liberou? Quantos crentes você conhece que recebeu uma palavra de Deus? Que até hoje não aconteceu. Será que você está no tempo de Deus? Ou falta você buscar o conhecimento para você construir o que Deus tem para você? Olha o que o apóstolo Paulo disse. 1 Coríntios capítulo 3. Eu, como sábio... Lembra da palavra da sabedoria? Eu como sábio construtor. Então, ele decidiu construir de uma maneira sábia. O segundo meio que Deus usa para você crescer, diga para o seu irmão, se você quer crescer, pega as chaves espirituais. Primeiro é o conhecimento. Aleluia. Então, ontem teve um seminário de casais para que você pudesse ouvir e receber conhecimento de Deus. O segundo meio que Deus usa chama-se relacionamentos. Diga relacionamentos. Você sabe que muitos problemas que você tem, eles vão ser resolvidos quando você tiver a perspectiva correta das coisas. Então, quando você entende o porquê do casamento, o porquê, muitos problemas vão embora da sua vida. Eu vou dizer, se você quer crescer, você precisa aprender a se relacionar. E dá para projetar Provérbios 27, 17? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É fácil ler um livro, né? Aleluia. É fácil adquirir conhecimento. Mas como que esse conhecimento vai virar uma realidade na sua vida? Hoje eu prego sobre o conhecimento. Você precisa perdoar as pessoas. Aí quando você vira o carro ali, uma pessoa fecha você, xinga você, e aí você tem uma oportunidade de ser transformado, porque você recebeu um conhecimento. A Bíblia fala que nós somos condenados por aquilo que nós ouvimos. Então você ouve sobre perdão, você precisa ter uma experiência para que o perdão se torne uma realidade na sua vida. Diga para o seu irmão, o conhecimento é legal, mas a prática do relacionamento é o nível master. Então a gente percebe que
Com o ferro, afia o ferro. Então Deus usa para te moldar, para lapidar você, para treinar você. Toda célula tem aqueles irmãozinhos abençoados. Tem ou não tem, irmãos? Pelo menos quando eu era líder de célula, tinha uns irmãos assim, muito abençoados. Meu Deus do céu! Como que afiava? Assim, era uma coisa assim, eu ia embora para casa mais espiritual, assim, sabe? De tanta coisa boa, maravilhosa. Olha o que diz aqui em Provérbios 27:6. Projeta para mim 27:17. Meu irmão, tem um provérbio errado aí, ó. 27:6 diz assim: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Diga, irmão, você quer um beijo do inimigo ou uma ferida de um amigo? Pergunta para ele. Então, presta atenção, se a sua perspectiva estiver errada sobre crescimento, você não vai crescer, ou vai ter um crescimento limitado. Então, Deus usa os companheiros para afiar a sua vida, mas você precisa entender que verdadeiros amigos, eles vão ser verdadeiros com você. Amor, eu estou bonita? Não, está feio com essa roupa. Falei, você me perguntou, aí eu falo, está maravilhosa, aí chega, parece coisa colorida, nossa, pastor, está feia demais. Quantas pessoas, esses dias me ligou um amigo meu, pastor, muito conhecido, falou, pastor Ricardo, eu estou com um problema. Eu falei, ixi, eu estou atrás de um conselho de alguém que é sinceramente coerente. E eu compartilhei o que eu estou pensando em fazer com alguns homens de Deus. Ele disse assim, todos disseram, vai ser maravilhoso. E eu sei que você é sinceramente muito coerente. E eu quero ouvir a sua opinião. Eu falei, oh Deus, será que hoje eu vou perder um amigo por ser verdadeiro? Você sabe que eu até fujo de algumas pessoas para não perder a amizade. Falei, fala. Aí ele começou a falar. Eu perguntei assim, o que os outros falaram? Que vai ser muito bom. Eu falei, mas por que você me ligou? Porque eu estou com medo de não ser bom o que eles falaram, porque eles não são sinceramente coerentes. E você é? Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, então eu vou falar, vai dar errado. Vai dar errado. Ele falou, muito obrigado. É muito bom ouvir pessoas que são verdadeiras. Diga para o seu irmão, o verdadeiro às vezes machuca. Então você precisa entender que existem relacionamentos. Tem pessoas que entram na minha sala me amando e saem da minha sala me odiando. Por quê? Porque eu fui verdadeiro. Quantos casamentos não são verdadeiros? Aí fica, você está maravilhosa. A mulher com a roupa feia. E fica ali naquela coisa, sabe, não quer ter inimigo, não quer ter problema, não quer ter desconforto. E fica ali daquele jeito. Olha que Deus diz para Josué, seja corajoso. Você vai falar o que eu estou te falando. Irmão, para você servir a Deus, Deus não te deu espírito de covardia, mas de ousadia. Aleluia. Sempre quando eu começo a andar com alguém, eu falo, Deus, eu oro para que os irmãos que estão andando comigo, eles possam me conhecer o mais rápido possível. Para que eles possam desfrutar. E você vai se decepcionar, porque a verdade liberta. Sabe o que liberta você? É a verdade. Mas você precisa ouvir a verdade de quem te ama. Você precisa ouvir a verdade de quem quer o seu bem. E sem ficar com birra. Sem ficar com bico. Por quê? Deus usa relacionamentos para você crescer. Não adianta você ficar pulando de galho em galho, até você achar alguém que fala o que você quer ouvir. Por quê? Isso não é amizade. Sabe, eu quero falar para você alguns pontos sobre relacionamento. Primeiro ponto, relacionamentos não é para amizade, é para propósito. E dentro desse propósito vai ter relacionamento. Jesus disse, estou andando com vocês aqui há 3 anos, e não me chame mais de servo, nós somos amigos agora. Mas quantas pessoas estão procurando amigos? Quando começa com a base errada, termina errado.
Quando você começa um discipulado pelo motivo errado, você começa um casamento pelo motivo errado, tudo que você começa pelo motivo errado, vai ter muitas dores de cabeça. Então eu estou te explicando aqui, quais são os meios que Deus usa para você crescer. Deus chamou você para crescer, Deus chamou você para avançar. Se sinta amado quando um amigo de verdade falar umas verdades para você. Aleluia. Você sabe que Jacó teve um Peniel com Deus, não é verdade? E foi poderoso. Eu vou dizer para os irmãos, vão ter momentos na sua vida que você vai ter que ter um Peniel no seu casamento. Vai ter que ter um Peniel nos seus relacionamentos. E esse Peniel vai transformar a sua vida. Você já teve um Peniel com a sua esposa? Falando de porrada não, de horas conversando, aquela coisa toda, de repente alinhou. E quando alinha, transforma. Quando alinha, prospera. Como que está o seu coração com os relacionamentos? Primeira coisa, relacionamento envolve investimento. É tão bom andar com o irmão porque ele me lambe todos os dias. É tão gostoso e prazeroso, é o pãozinho de queijo dele. Eu vou dizer uma coisa, procure pessoas que vai acrescentar na sua vida, que vai investir na sua vida, que vai falar umas verdades para você. Quantas pessoas são infantis porque Deus quer... Sabe que na ausência da verdade, a mentira é uma verdade? Uma vez, muitos anos atrás, fui num lugar, tinha uma pessoa pregando, mas era terrível a pregação. Conseguiu ser pior que a minha. E foi terrível. Aí eu perguntei, irmão, como é que foi? Ele falou, foi maravilhoso, você não percebeu? Minha esposa falou que eu sou o melhor pregador. Eu falei, meu Deus do céu, por isso que o negócio não vai. Tem um dia que minha esposa fala, sua pregação foi terrível. Sabe, eu fiz um compromisso quando eu casei, de eu ser crítico, inspirativo com a minha esposa e ela também. E ela fala, ela ficou olhando assim, tipo assim. Você não percebeu que já deu, está maçante, está repetindo. Aí eu às vezes não estou vendo assim, aleluia, glória a Deus, para continuar a inspiração. Mas é isso que transforma. E eu faço a mesma coisa. Como é que foi minha pregação, amor? Eu falo, foi muito ruim. Muito ruim, estava com medo, esquisita, insegura. E eu começo porque relacionamento envolve investimento, envolve palavras verdadeiras, sem ferida. É tão, qualquer coisa... Como é que faz para crescer? Se Deus usa relacionamento para você crescer, você tem que estar aberto, sem ficar ferido. Dá liberdade para o seu esposo, para a sua esposa falar a verdade. O que é isso? Você não sabe com quem está falando, pastor. Porque é a verdade que vai libertar. Deus usa relacionamentos para você crescer. Deus usa relacionamentos para você amadurecer. Sabe que para você sair da vida infantil, para você ir para a vida adulta, você vai ter que se abrir para se relacionar. Eu lembro uma vez num curso de casados há muito tempo, um casal falou, pastor, estou com tanta vergonha do curso de casados, porque eu descobri que eu não sei ser casado. Eu passo vergonha no curso de casado. Eu não sei falar com a minha esposa direito, não sei pegar na mão, eu não sei ser romântico. Eu estou faltando em quase todas as aulas. Mas eu estou lendo a apostila. Ele está fugindo do quê? Ele está fugindo de relacionamentos. Aí você se converte nessa igreja. Aqui tem jantar romântico, tem seminário de casais, abraça sua esposa, dá uma bitoquinha nela. Aí, eu sou tímido. Então aí você vai fugindo desses ambientes, mas são esses ambientes que transformam a sua vida. Às vezes você é alguém chato e você não percebe. No meio dos relacionamentos você vai perceber, porque alguém vai falar para você a verdade. Ô irmão, você é chato pra caramba, hein? Você sabe que o amor, ele é verdadeiro. Quando você achar alguém que tem coragem de falar para você umas verdades, abraça essa pessoa, não deixa ela embora não. Porque ela vai ser a responsável para você crescer. Quantos relacionamentos mentirosos. Não tem transformação, não tem realidade, não tem princípio. Se você for ler o manual da nossa visão de célula, até o pastor Luiz incentiva família não cuidar de família, porque não cresce. Não cresce. Não cresce. Eu vou cuidar aqui do meu irmão, vou cuidar aqui do meu cunhado, vou cuidar aqui do meu... É uma coisa muito ruim. Quantos irmãos começaram a ser líderes de célula e a família começou a converter, falou, pastor, é muito ruim, não me respeita, não tem relacionamento. Então você tem que liderar alguém que não é da sua família. Por quê? Você não vai abrir seu coração completamente, você não vai crescer completamente. Mas por quê? Porque é família. Vai falar com o pastor Luiz.
Mas por quê? Experiência, plantação de igreja, plantação de célula, é muito desconfortável, porque você tem que aceitar ser transformado, você tem que aceitar ser transparente, você tem que aceitar ser moldado por Deus. Irmãos, relacionamento é algo que transforma a sua vida, que vai afetar a sua vida, mas você precisa estar disposto a ouvir. O pastor Rogério que pregava muito sobre que você se familiarizar com alguém. Então você não aceita mais que a pessoa confronte você, que ensine você, que discipule, porque virou amigo. Eu vou dizer, amigo, meu filho, eu falo, Davi, eu não sou o seu amigo, eu sou o seu pai. Você não vai falar comigo como você fala com seus amiguinhos da escola, não. E não vai gritar aqui em casa, não gosta de gritar na escola, não. Eu sou seu pai, você está entendendo? Mas no meio do caminho eu vou construindo uma amizade. Eu vou dizer, amigo não discipula amigo. São dois amigos na obra de Deus. Eu vou dizer, Deus quer que você cresça. Deus quer que você avance no propósito de Deus. E sabe que opinião é muito diferente de conselho. Opinião, qualquer um vai te dar. Agora um conselho que vai mudar a sua vida, que vai afetar a sua vida, custa caro. Diga para o seu irmão, relacionamento dói, mas cresce. Outra coisa aqui, não existe relacionamentos solitários. Olha o que diz aqui em Efésios 4,16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Sabe, esse dedo aqui, ele cresce sem fazer força. Por quê? Ele está vinculado a um corpo. Quantas pessoas querem crescer sem se relacionar, querem crescer sem ter vínculos? Não vai acontecer. A Bíblia diz que o corpo, por si próprio, ele cresce. Já pensou? Eu planto uma semente e falo, cresce em nome de Jesus. Satanás solta. Eu vou dizer, célula é uma coisa que cresce naturalmente. A sua vida cristã, ela cresce naturalmente. A sua vida financeira, ela cresce naturalmente. O seu ministério cresce naturalmente. O seu casamento cresce naturalmente. Como que é isso naturalmente, pastor? Quando você está vinculado em um corpo. Porque quando você está vinculado num corpo, você recebe vida. Então você é casado. Qual é o casal que discipula você? Então você tem filhos. Quem que ajuda você na criação dos seus filhos? Você tem um empreendimento. Quem que ajuda você nos seus empreendimentos? Então você está conectado a quem? Então eu estou conectado ao pastor Wilson. Ele me ajuda a ampliar minha visão, ele me confronta, ele me ensina, ele me inspira. Então, irmãos, faz muitos anos que eu não oro para crescer a igreja. E cada dia que passa, cresce. Eu não orei para abrir portas da minha vida. E portas, e abre porta. Porque é natural, é uma consequência. Olha que a Bíblia diz, cresçamos em tudo, em qual Cristo é o cabeça. Então, tem o seu casamento, sua família, sua vida financeira, o seu ministério. Então, todas as áreas da sua vida, elas podem crescer simultaneamente. Como que esse crescimento acontece? Primeiro, conhecimento. Segundo, relacionamento. É tão interessante que os nossos relacionamentos, eles passam por fases. Primeira fase do relacionamento é a amizade. Nossa, eu me dei... O Leomar é gente boa demais. Então você começou um relacionamento por causa de uma amizade. Aí depois começou a comer o quindim, o pudim. Você percebeu que tem uma afinidade com aquela pessoa. Nossa, é tão bom. Eu percebi uma afinidade. Aí a coisa vai estreitando mais ainda. Aí entra o terceiro nível, que é a parceria, responsabilidade. É aqui que nascem as feridas. Porque aqui você espera algo em troca. Aqui você tem expectativas. Eu vou dizer algo para você. Você precisa aprender a se relacionar com as pessoas na perspectiva certa. Caso contrário, eu cuido dos pastores e obreiros. Eles me decepcionam. Alguns me atrapalham no que eu quero fazer. Alguns é uma luta. São 70 e poucas pessoas que eu cuido. De pastor, obreiro, de jovem, de adulto, de igreja. Tem uns que só me atrapalham. E eu oro, Deus, que eles possam só não me atrapalhar. Já me ajuda tanto, Deus. Me ajuda nisso. Mas eu não vou ficar magoado porque eu entendo o que é um relacionamento. É um lugar de ferida. Uma criança vai decepcionar o pai, vai chatear o pai. Um adolescente vai fazer besteira. Então você precisa olhar sem se magoar. Olhar, se permitir ser transformado. Aí os primeiros anos de casamento vai decepcionar. Por quê? Quantos relacionamentos acabam nesse momento aqui? Você conhece alguém que se feriu em relacionamento? Numa empresa, numa igreja,
numa família, em algum lugar. Mas por quê? Por causa disso aqui. Era legal, paz e amor, ai que benção, aleluia, glória a Deus. De repente, a espinha pegou na espinha. E é nessa hora, sabe que você vai desfrutar de um casamento genuíno, você vai desfrutar de relacionamentos genuínos, quando você passar pelas marcas das feridas, e você se permitir Deus transformar, você crescer em relacionamento. Sabe quando você sabe que você cresceu? Aquilo que te incomodava não te incomoda mais. Aquilo que mexia com você não mexe mais. Amém, irmãos? O que mexia em você que hoje não mexe mais? Nessa área você cresceu. E o que mexe ainda profundamente? Porque eu vou dizer, provavelmente o outro não vai mudar. Mas o outro não mudando pode mudar muitas coisas na sua vida. Por quê? Você tem que crescer, permitir. E o último aspecto do relacionamento é aliança e lealdade. As pessoas podem machucar você, mas mesmo assim você está junto com ela. A pessoa pode errar com você, mas isso não vai impedir você de desfrutar do relacionamento. Isso aqui é maturidade, é permitir crescer. Eu sempre digo para alguns casais, se vocês não conseguem conversar em casa, marca com seu pastor de rede. Vai conversar com outro casal, até que vocês aprendam a se relacionar, sem machucar um ao outro, sem levantar a voz um para o outro. Por quê? Eu preciso crescer no meu casamento, eu preciso crescer nos meus relacionamentos. E eu vou dizer, as pessoas vão errar com você, elas vão falhar com você, mas você precisa permitir que isso transforme a sua vida. A esposa do pastor André, a Leia, eu era obreiro, ela era, acho que líder de célula, discipuladora na época, e ela se juntou com uma outra irmãzinha da igreja, e eu falei, que fofoca, que coisa esquisita e tudo. Eu falei, ó, você vai sair do discipulado, eu expliquei tudo, tal. Aí depois de um tempo eu descobri que não era a Leia a causadora do incêndio, era a outra irmãzinha. E sabe o que aconteceu? A outra irmãzinha saiu da igreja rapidamente, e a Leia permaneceu depois de 15 anos. Andamos juntos. Mas por quê? Ela permitiu. Eu feri ela, mas ela entrou pelo caminho do perdão. Sabe quando você amadurece? Quando você consegue perdoar o seu pai. Eu tinha uma mágoa do meu pai, porque meu pai veio do Nordeste, tenta a vida, eu queria ser jogador de futebol, meu pai não ia no sábado me ver jogar bola, que é um Gatorade, todas as criancinhas com os pais sem Gatorade, assim, geladinha, e a coquinha, eu lá sentado sem meu pai. E o diabo lá. E aí eu guardava uma mágoa, falei, meu Deus. Aí um dia eu amadureci. Aí eu comecei a ver meus amigos, um virou drogado, o outro está preso, o outro está divorciado, mas o pai levou o Gatorade. E meu pai levou o que para mim? Legado, caráter, princípio. Aí eu comecei a perceber que tudo que meu pai me deu, os outros pais não deram. É fácil dar um Gatorade para uma criança. Eu quero ver você dar um legado de vida. Porque é com legado você vai construir. E hoje meu pai é um grande referencial na minha vida, porque eu amadureci. Então enquanto você não amadurecer, pode ser que você nunca desfrute de relacionamentos. Talvez seu discipulador, seu pastor de rede, é alguém que te incomoda tanto. Mas ele te incomoda tanto porque Deus quer transformar a sua vida nessas áreas. Pastor, eu só ando com Moisés. Seja Josué, querido, que você vai conseguir. Eu só ando com o profeta Elias. Tranquilo, seja Eliseu então. O problema é que às vezes você tem uma visão, se eu andar com o pastor Luiz, eu vou crescer. Vai não, Judas andou com Jesus, olha que deu. O problema não está em quem cuida de você, está no coração de quem é cuidado. Porque você pode andar com um irmãozinho que não sabe nem falar direito, e você pode virar um apóstolo. E você pode andar com um apóstolo e virar um desviado no meio do caminho. Porque o seu coração, você vai ter que decidir, amadurecer nos relacionamentos. Diga para o seu irmão, relacionamento dói, mas é bom. Minha mãe pendurava cinta para eu tomar suco de beterraba na minha infância. E eu ficava doido. Hoje eu olho para meu filho e falo, Deus, me ajuda com esse menino, só quer comer nuggets. Perdoa minha mãe, ela não sabia o que ela fazia. Ela só estava querendo me amar. Eu vou dizer, muitas vezes o erro dos nossos pais, não é fácil ser pai, não é fácil ser pastor, não é fácil ser discipulador, porque lida com pessoas. E nós estamos para edificar a vida das pessoas. Mas se você se permitir ser edificado, você vai crescer tanto. Eu vou explicar algo para você. Se você quer crescer muito na sua vida, conhecimento e relacionamento, não adianta você ser muito bom e você não ter essas coisas aqui.
você não vai conseguir crescer. Porque o crescimento não é solitário, ele está conectado. O crescimento requer um conhecimento, mas tem muita gente que só vai atrás do conhecimento. Mas na hora de transformar, você conhece alguém muito bom, intelectualmente, pessoa inteligente, mas não sabe relacionar? Porque ele se vangloria na inteligência, ele acha que é melhor que todo mundo, porque ele é inteligente. Mas no mundo que nós vivemos, os inteligentes ficaram para trás. Hoje, até a característica de grandes empresas de contratação são as pessoas que têm inteligência emocional. Em outras palavras, é quebrantado. E aí, o terceiro meio que Deus usa, diga assim, zona de conforto. Você vai ter que sair dela. Sabe quando Deus chamou Abraão? Olha o que Deus disse para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, Abraão tinha 75 anos de idade. Ó, você desfaz de todo que você construiu, você vai para um lugar, não é um lugar que eu te falei, é um lugar que eu te mostrarei. É diferente. Ó, você vai morar naquele lugar que eu te falei, é ali. Não, é um lugar que eu te mostrarei. Então, não te falei, eu te mostrarei. Completamente sair da zona de conforto. Todos os homens de Deus na Bíblia que cresceram, você pega Moisés, ele vivia uma vida confortável na casa do sogro. A frustração muitas vezes é uma zona de conforto. Não é que você não quer crescer, é que você gostou da zona de conforto. Mas se você quer crescer, você vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que abrir o coração, vai ter que acordar cedo. Eu estou todo pitimbado, irmãos. Eu estou com uma pré-hérnia de disco, estou com um problema de memória. Porque o médico falou, você come beterraba? Eu falei, só quando era pequeno, quando minha mãe me obrigava. Você devia ter continuado o caminho, meu filho. A memória falta da beterraba, e começou a falar, faz exercício. Eu falei, eu faço muito. Domingo é o dia inteiro ali, aquela coisa toda. Meus irmãos, eu emagreci 2 quilos essa semana. Só na correria da obra de Deus. Aleluia, né? Pastor, qual que é o segredo? Me segue no Instagram, você vai ver como que é a vida imparável. Semana que vem, Deus me ajude, aleluia. E aí, porque sair da zona de conforto, eu fiz um curso esses dias, eu já falei para os irmãos, estudaram 2.300 pessoas mais bem-sucedidas. Todas fazem exercício físico, caminhada. E por que eles fazem? Por conta de qualidade de vida. Falam que as pessoas mais bem-sucedidas, elas fazem exercício físico, elas leem diariamente, elas ouvem conselhos de pessoas que conquistaram o que elas não conquistaram. Então não tem um segredo, é sair da zona de conforto. Aí você vai, a vida de Josué, a Bíblia fala que Josué, ele era servidor de Moisés. Quando o pastor Gilberto foi embora da Armênia, foi enviado, o pastor Rogério assumiu. Ele falou, Ricardo, tem que contar uma coisa para você. Eu ajoelhava na minha sala e eu chorava tanto que fazia uma poça enorme. Por quê? As pessoas ouviam o pastor Gilberto, aquela coisa, e de repente iriam me ouvir. Isso é uma agressão profunda. A minha carne não queria, eu queria ir para outro lugar, porque eu não queria enfrentar. E eu vou dizer uma coisa, muitos irmãos não querem liderar, não querem crescer, não querem avançar, por quê? Você gosta da zona de conforto. A minha vida assim é bem diferente da normalidade, os irmãos já perceberam, né? É porque se eu quero crescer, eu tenho que sair da zona de conforto. Vai fazer exercício, vai acordar cedo, vai ler, vai liderar, vai empreender, vai abrir o coração, vai dar curso de casais, vai perdoar, vai fazer exercício, vai acordar de madrugada, vai fazer alguma coisa, vai buscar o Espírito Santo de Deus, vai abrir uma cela de criança, vai vender tapioca, vai fazer alguma coisa. Tem um irmão aqui da igreja, que eu cuidei dele quando ele era adolescente, faz uns 15 anos atrás. Ele vende algumas coisas. Ele está com um stand de vendas lá na TV Cultura. O que é isso? Saiu da zona de conforto. Há um ano atrás, passando fome, agora está vendendo. Por quê? Eu vou dizer, o seu sofrimento muitas vezes é porque você não quer sair. Eu vou dizer, provavelmente Deus já liberou sobre a sua vida a unção para conquistar. Mas a zona de conforto impede você de conquistar. Olha Moisés. Ele ajoelhou, Deus me ajuda, olha o exército de Faraó, vai matar todo mundo. E Deus disse, Moisés, levanta meu filho, eu já te dei unção, diga ao meu povo que marche. Em outras palavras, sai da zona de conforto. E aí você pega
Grandes homens de Deus tiveram que sair da zona de conforto. Diga para o seu irmão, a zona de conforto é gostosa, mas ela engana muito. Você conhece alguém que, se você rebobinar a fita, há 5 anos atrás, recebe o mesmo salário, cuida do mesmo número de pessoas, é tudo igual, mas por quê? E eu digo, daqui 5 anos você pode voltar na casa do irmão, vai estar exatamente da mesma forma, por quê? Acostumou com a zona de conforto. Se você voltar aqui daqui a alguns anos, você vai se assustar com o que você vai ver aqui nessa região da Lapa. Que é isso, pastor? É difícil fazer parte da igreja que eu sou pastor, porque a cadeira fica assim. O irmão disse assim, pastor, não aguento suas pregações. É tão ruim não, pastor. Eu não gosto de ouvir. Por quê? Porque eu fico assim, tem dia que eu tenho princípio de infarto na cadeira. Eu falei, que é isso? Isso é o Espírito Santo, irmão. Deus chamou você para fazer história, para crescer, para avançar. Os dias estão passando rapidamente. Não perca a oportunidade que Deus te deu. Deus chamou você para fazer a diferença onde você está. Se você é empresário, multiplique a sua empresa. Se você é vendedor, monte uma equipe de vendas. Se você é um líder de célula, vai multiplicar a sua célula, vai crescer, vai avançar. Se você é um funcionário, vai crescer na empresa. Mas cresce, desenvolve, cresça em tudo. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Sai da zona de conforto do seu casamento também. Vai fazer uma nova lua de mel, meu querido. Vai orar em línguas estranhas e traduzir o namoro pentecostal, que negocinho assim estranho. Sai da zona de conforto. Um dia eu disse assim, irmão, eu vou te ajudar. Qual foi a última vez que você saiu com a sua esposa? Ah, pastor, faz um tempinho aí, mais ou menos. Quando foi? Ah, pastor, não sei, assim. Eu falei, eu quero te ajudar. Que você saia com a sua esposa. Ah, pastor, faz um tempinho assim. Quanto tempo? Uns 15 anos. Mas não precisa, pastor, eu estou todo dia com a minha esposa. A gente dorme junto. Eu falei, aleluia por isso. Eu falei, eu vou te pagar um jantar, e você vai com a sua esposa, e você vai fazer uma declaração de amor para ela, e você vai impactar a vida dela, e você vai fazer algo poderoso, e quando você chegar na sua casa, o fogo do Espírito vai cair naquele lugar. Está aqui o dinheiro. Aí eu vi ele meio triste no culto, eu falei, não vou falar nada, porque o negócio foi ruim, né? Aí 15 dias depois, eu falei, cadê? O cara não falou nada. Eu falei, aí irmão, então pastor, aconteceram uns problemas, não tive tempo de ir. Eu falei, você não teve tempo ou seu casamento não é importante? Porque tudo que é importante você arruma tempo. Não tenho tempo para orar, não, a oração não é importante. Ah, pastor, nunca dá para conversar com você. Eu falei, eu vou te dar uma semana. Leva num bom restaurante, está aqui o dinheiro, tá bom. Uma semana depois, triste, falei, não foi. Não, eu falei, eu fui. Você foi no Habib's. Está aqui o troco, pastor. Eu falei, pastor, ele falou assim, pastor, foi a pior experiência que eu tive do meu casamento. Eu falei, por quê? Não tinha assunto. Eu percebi que eu saí da minha zona de conforto, eu não sei viver em outro mundo, a não ser o mundo do dia a dia. Diga para o seu irmão, você sabe viver a sua vida fora da sua zona de conforto? Ou você fica esquisito, você parece que não é você? Eu sou assim, todo dia parece que não sou eu. Eu quero crescer, eu quero avançar, quero desafios novos para a minha vida. Tenho até medo do dia de amanhã, tanta coisa nova acontecendo, aleluia, glória a Deus, é poderoso. Aleluia. Diga para o seu irmão, cresça em tudo, em qual Cristo é o cabeça. E para eu encerrar a minha mensagem, se puder projetar Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. Você sabia, se eu te desse para você uma Mercedes, e você fosse um excelente motorista, e você entra no carro, você tem uma visão, mas o carro não tem gasolina, adianta alguma coisa? Então presta atenção, você primeiro tem que ter o conhecimento, você precisa entender sobre relacionamento na perspectiva correta, e você precisa decidir sair da zona de conforto. Eu lembro que eu comprei um Astra há muitos anos atrás. Falei, é um Astra? Mas quem andava num Fusca com o pai, um Astra é uma BMW. E um dia eu tranquei o Astra, não conseguia mais abrir, eu passei uma vergonha.
Mas por quê? Porque era muito tecnológico o carro para mim. E você está rindo, né? Um Habib's pode ser muito tecnológico para alguns casamentos. Uma nova lua de mel pode ser uma coisa muito esquisita, assustar, o que é isso? Deus, meu Deus! E deixa eu dizer para você, o pilar mais poderoso. A Bíblia diz que Deus, Ele te constituiu como rei e como sacerdote. Sabe como que você desonra alguém? Você recebe um salário para trabalhar. Sabe como que você desonra o seu patrão? Não fazendo o que você recebe para fazer. Ele está desonrando ele. E eu vou dizer, querido, Deus te constituiu para ser um sacerdote. E Deus espera que você seja um sacerdote. Havia um sacerdote na Bíblia chamado Eli. E Deus fez uma promessa sobre a sua casa. Que a presença de Deus ia permear todos os dias naquela casa. E a Bíblia diz que Eli honrou mais os filhos do que a Deus. E Deus voltou atrás na promessa. Então, presta atenção em algo muito simples que eu vou explicar para você agora. Manter o fogo aceso. Você conhece alguém que quando se converteu era cheio do Espírito Santo, hoje está murcho? Você conhece alguém por aí? Alguém que nem dormia à noite porque era dia da reunião da célula? Hoje é mais uma célula. Você conhecia alguém que ficava assim motivado porque vai ter o culto? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando eu vou conversar com um pastor, isso nem durmo à noite. Então, expectativa. Quando chega sábado assim, cheio de expectativa, aleluia, Deus vai mover, Deus vai fazer. E sabe que as suas expectativas, elas estão ligadas à maneira que você enxerga. E Deus constituiu. Não adianta você entender que Deus te constituiu se você não sabe como se vive um sacerdote. Eu quero falar sobre a vida. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Então, diga assim, manter. Então, uma coisa é você receber, outra coisa é você manter. Olha a orientação aqui, mantenha o fogo no altar. Diga para o seu irmão, como é que está o fogo? Está mantido aí, está guardado aí ou está esfriou já o negócio? Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenham-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Você sabe que, você conhece alguém muito inteligente? Alguém que tem muito conhecimento, mas não tem vida de Deus? Na minha adolescência, minha mãe me obrigava a ir na igreja. E teve um retiro uma vez, e nós fomos num retiro, e tinha um pastor assim, de cabelo bem grisalho, bem fortinho assim. Ele disse assim no café da manhã: é um motivo de muita alegria estarmos aqui nessa manhã. Eu falei, se a alegria dele é desse jeito, imagina a tristeza dele. Aí eu falei, imagina esse pastor com toda essa idade, ele já sabe fazer tudo, não precisa mais de Deus. O meu maior medo que eu tenho no meu ministério é não precisar mais de Deus. Já sei fazer tudo. E a coisa mais importante é o fogo. Então eu vou explicar aqui brevemente para você aquecer a sua vida. Primeira coisa, Deus era responsável em mandar o fogo sobre o altar. Então o fogo, diga assim, o fogo vem de Deus. Então o fogo vem de Deus. E aí havia um sacerdote ali. O sacerdote era responsável por buscar a lenha e colocar no altar. Quando o fogo encontrava com a lenha, o fogo continuamente ficava ali durante muitas horas. Quando o fogo cessava, é porque a lenha acabou. E sobrava o quê? Diga assim, cinzas. Tenta colocar fogo em cinzas. Então, qual que era a responsabilidade do sacerdote? Limpar as cinzas e ir atrás da lenha. Eu vou dizer para você, tem muitas pessoas que não sentem mais o mover do Espírito Santo. Por quê? Deus até manda o fogo. Mas o fogo, porque ele acha cinza. O que são cinzas, pastor? Cinza é tudo aquilo que aponta para a morte. É tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Uma vez eu comprei um curso. Na primeira ou na segunda aula, o Espírito Santo assim, me constrangeu de uma forma, eu nem fiz mais o curso, porque eu percebia que aquilo lá ia produzir cinzas na minha vida. Existem relacionamentos na sua vida que tem que ser cortado. Assuntos que nem devem ser falados na sua casa. Por quê? Porque vai atrapalhar o fogo de permanecer continuamente pegando fogo no altar. Agora, o que é essa lenha? Essa lenha é o trabalho. Deus precisa encontrar a semente.
Deus precisa encontrar a semente. Eu sou um líder de célula, vai visitar, vai discipular, vai se encher do Espírito Santo, isso é o seu trabalho. Eu sou casado, vai fazer um seminário de casais, vai procurar ajuda de outros casais, vai abrir o coração, vai ler livros específicos, isso é o quê? Isso você está indo atrás da lenha para que Deus possa mandar fogo. Então, todas as áreas da sua vida precisam de lenha. Por que tem pessoas que perderam o fogo do Espírito Santo? O problema não está em Deus, é que Deus não encontra a lenha. O que Jesus disse? Se o seu olho te faz pecar, corta o olho. Se seu braço faz pecar, corta o braço. Em outras palavras, não aceite que o seu altar fique em cinzas. Como que está o seu altar hoje? Aonde está o mover? Alegria, os sonhos. Preste atenção, não adianta ter conhecimento, não adianta relacionamento, não adianta sair da zona de conforto, se não for pela unção do Espírito Santo, se não for pelo mover de Deus na sua vida. Por quê? Porque o mover de Deus é o combustível, o mover de Deus é a unção de Deus. Deus chamou você para viver na unção do Espírito. Vou chamar os irmãos aqui na frente, aleluia, do louvor, vamos subir aqui. Aleluia. Se você hoje fosse avaliar o seu altar, como que o seu altar se encontra hoje? Você já conheceu alguém que era tão sensível a Deus e hoje não é mais? Alguém que tinha tanta compaixão e hoje não tem mais? Tanta alegria e hoje não tem mais? Eu vou dizer, você não vai conseguir se relacionar, ter sonhos e você buscar conhecimento, se você não permitir o fogo do Espírito Santo invadir o seu coração. Diga, fogo do Espírito Santo. Sabe, quando você está cheio do fogo do Espírito, você sai rapidinho da zona de conforto. Quando você está cheio do Espírito, você percebe Deus te transformando rapidinho. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai atrás de conhecimento, porque tudo começa nele. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Diga, vida de Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito de Deus.